Diz assim lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pedro, verso 38. Botaram ali? 38. Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração perversa. Era a pregação de Pedro, amém? Os que aceitavam a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Amém? Fica aí que a gente vai ler mais um pouquinho, se der tempo. Hoje é uma noite de ceia, né? Nós vamos cear. Você pode dizer, pastor, na Paixão de Cristo aí, na sexta-feira da Paixão, né? Melhor dizendo, que passa muito o filme da Paixão de Cristo, essas coisas. A gente acabou ceando no domingo, que representa o dia que Jesus ressuscitou, né? Mas hoje é o dia da gente cear de fato. E hoje eu fiquei pensando, né, que seria interessante a gente falar sobre a vida da igreja, né? Aquilo que a gente precisa fazer e precisa viver para que a gente possa caminhar com Deus e caminhar como uma igreja saudável. Amém? Diga comigo, igreja saudável. Amém. Eu penso que uma igreja saudável é uma igreja que ama as outras pessoas e que acusa menos, ama mais, cuida mais e, enfim, não é apegada nos dogmas humanos, nessas situações aí que a gente vai descobrir que na verdade não vai levar a lugar algum. E a igreja primitiva aqui começou como uma igreja como nos dias de hoje. Eu penso isso. É óbvio que hoje tem muitos escândalos, e a Bíblia diz que às vezes é preciso acontecer os escândalos, e Deus permite para que de fato a gente possa para que possa se manifestar os que realmente estão fazendo a diferença. Hoje sou casado há 17 anos, e eu tenho a Mariana junto com a minha esposa e a Antonella. Hoje eu penso um pouco diferente de anos atrás. Eu sei que filho dá trabalho, e tem gasto também financeiro, mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu junto com a minha esposa certamente estaríamos pelo menos no quarto filho. E pastor, por que o senhor diz isso? Porque os maus têm filhos e os bons estão dando desculpa dizendo que dá trabalho e custa caro. E hoje quando eu vejo a minha filha pregando o evangelho para as amigas dela, me ajudando na mídia, fazendo as filmagens para mim, né? Cantando junto, caminhando, com 13, 14 anos, da idade da mãe dela, eu vejo que realmente eu poderia estar no quarto, pelo menos no quarto filho. E por que o senhor diz isso, pastor? Porque o Senhor tem me ensinado a ser um bom marido, um bom pai ao longo do tempo. Tem me ensinado a ser um bom pastor e um pastor que ama as ovelhas. Por isso que às vezes eu sou criticado até aqui na igreja ou por alguém na internet que diz assim: pastor, o fulano, o Beltrano tem que ser mais enérgico, tem que ser mais assim, mais assado. E eu digo assim: Deus teve paciência com você, Deus teve comigo, vamos ter com essa pessoa também. Cada um tem um tempo. O mar só foi fechado quando o mais fraco passou. Quando o mar vermelho foi aberto, o texto não diz
Mas diz que o mar foi fechado depois que o povo de Israel passou por completo. Você acha que lá tinha todo mundo atlético? Todo mundo forte, com vigor, correndo? É ou não é? De academia, forte, ou um atleta, ou um jogador de futebol, né? Alguém que... É o Marcos aí que corre pelo menos uns 20 quilômetros sem parar, né? Junto com a esposa, a Carol riu. Mas o Marcos eu ouvi dizer que ele corre bem. Isso é verdade. É verdade, Marcos? Quantos quilômetros? 5 quilômetros? Direto? Direto. Então, se o Marcos estivesse lá na abertura do Mar Vermelho, ele ia ser o último a chegar lá do outro lado, gente? Não, ele ia ser o primeiro. Amém? E eu que não estou correndo nem 300 metros, eu ia ser talvez o intermediário. Vou dizer o último não, tá amarrado. Mas o mar permaneceu aberto até todos passarem. Pastor, onde o senhor quer chegar? A arca foi construída. E a Bíblia diz, eu li no outro dia aqui, e Deus pacientemente esperou, talvez um pouco mais de 100 anos, sei lá quantos anos, com que as pessoas se convertessem na época de Noé. Mas elas não se converteram. Deus hoje, Ele está me esperando você e quem está me assistindo em casa e quem está perdido por aí, pacientemente. E no finalzinho aqui eu li que Pedro, na primeira mensagem dele, depois da descida do Espírito Santo, que ele foi cheio, Pedro, todo errado, todo truculento, todo cheio de problema, que cortou a orelha do soldado, que certamente ele queria cortar a cabeça para proteger Jesus, e Jesus pegou a orelha do soldado, botou no lugar, colou, do soldado mau, que ensinou Pedro, se eu quiser vem uma legião de anjos aqui, acaba com isso tudo. Não é assim. Se você ferir com espada você será ferido. E ali Deus está ensinando Pedro, vamos amar mais um pouco. Esse soldado, ele foi inflamado por outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, a maioria das pessoas que gritaram Barrabás para descer da cruz, ou para não ir para a cruz no lugar de Jesus, elas foram influenciadas, inflamadas por pessoas que eram contra Jesus. Cuidado com as muitas vozes na internet, cuidado para você não concordar ou entrar numa guerra acerca de alguém que, olha, depois você vai se arrepender. Como dizia a minha mãe, você não é todo mundo. Como dizia o meu pai, eu dizia, não, mas todo mundo está falando, todo mundo está fazendo, como diziam os nossos pais antigamente, mas você não é todo mundo, né? Eu falei no domingo passado, domingo retrasado, estão em cima daquele garoto lá, né? É o assunto do momento, desde o início. Eu falei, esse garoto precisa de ser corrigido por alguém mais experiente. Ele precisa ter, né? Ser corrigido nos excessos. Ele precisa de ajuda, assim como todas as pessoas. Aí eu fui defender ele, peguei um cortezinho aqui meu, botei lá hoje, da semana retrasada. O pessoal lá está dizendo assim, ó, ele é falso profeta e você também. As pessoas nunca tomaram uma xícara de café comigo. Você é igual a ele, você não presta. Tem gente lá, será que eu posso repetir essa palavra aqui? Me chamando de vagabundo. Só porque eu estou falando que todas as pessoas merecem uma oportunidade, ou mais de uma. A Bíblia diz que no fim dos tempos, escuta, no fim dos tempos o amor de muito vai se esfriar. Meu irmão, cuidado com o teu coração. Vamos fazer da nossa igreja, da nossa comunidade, daquilo que eu tenho ensinado vocês aqui, a fé, uma vida nova, uma vida de prosperidade, uma vida de cura, mas uma vida de comunhão também, de partir do pão. Entende? Quem está me entendendo aí? Amém?
É isso que a gente precisa olhar. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Jesus disse isso, mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será treva. Olhe com mais amor para as pessoas, gente. Até porque o que você planta, você vai colher. Eu sei que não é fácil lidar muitas vezes. Alguém que já lidou com a ingratidão de alguém, não é fácil. Alguém foi desleal com você, não é fácil. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Mas o que Paulo diz? A Bíblia diz: não cansem de fazer o bem, porque no momento oportuno vai colher se não desfalecer. Não canse de fazer o bem, mas está dizendo lá, o negócio não é fácil fazer o bem, mas faça. Nós vamos receber de Deus algo. Quem você está convidando? Quem você está falando do teu testemunho? O Alan está contando para quem? O que ele contou aqui, que ele estava perdido, estava bêbado, sem direção. Um dia veio para a igreja, falou mal do pastor, mas depois amou o pastor, que ele queria a Laís, pô. E eu disse para a Laís: não fica com ele não, sabe o que ele quer, né? Que todo homem quer. Não volta para ele não. Pastor, ele está querendo, eu espero. Deixa Deus trabalhar na vida dele. Deixa ele vir para a igreja. Aí no dia que ele veio, pastor, aí ele está vindo. Daí? Deixa ele firmar. Ah, pastor, ele vai batizar. Deixa ele batizar. Ah, pastor, mas ele está caminhando e tal. Até que chegou uma hora eu falei: ele está firmão aí. Vou abençoar o namoro de vocês aí, vai dar certo. Talvez se ela volta de cara, os dois não estariam juntos até hoje. Já teria separado, cada um foi iria para um canto. É ou não é? Sim ou não? Talvez ela teria filho de um camarada, de outro, e ele faria filho em outra moça, e outra, assim, as coisas, né? E o senhor está falando mal de alguém que percorreu esse caminho que o senhor está dizendo? Não, todas as pessoas têm oportunidade. Agora, o que você está fazendo com a sua oportunidade? Hoje é uma oportunidade para você. Será que se eu te chamar aqui para você entregar sua vida para Jesus e ter uma vida nova, uma caminhada nova, será que você está disposto a aproveitar essa oportunidade? Hoje o Alan é o quê? É um líder aqui, né? É uma pessoa que acolhe as outras, abençoa, quem diria? É ou não é? Mas se ele tivesse feito a escolha errada lá, esse pastor também é lá, não quero saber de nada. Mas ele insistiu: não, então eu vou, deixa eu ouvir. E a Bíblia diz o quê? Que você vai ouvir a palavra de Deus, e você vai ouvir, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então você vai ouvir a palavra de Deus e a fé vai chegar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É todo dia, vem para o culto, ouve louvor em casa, faz uma devocional, lê a Bíblia, ora, tal, caminha com alguém que serve a Deus. Essa é a vida de alguém que é cristão. Entendeu? Essa é a nossa vida. E aí, pastor, e aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na sua vida, você fazer na vida de outras. Então o Alan, a Laís tem que contar. O Lucas, que eu falei que ele dá aula para o batismo e dá o discipulado, ele foi curado aqui de tuberculose. Ele queria se suicidar. Eu orei por ele. Quem é daqui da igreja sabe. É ou não é? Cadê o Lucas? Está aqui? É verdade, Lucas? Diga amém. Pois é. Vomitava sangue, eu orei por ele. Ele manifestou com mal. Manifestou com demônio. Estava dentro dele. E eu mandei aquele mal embora. E junto com aquele mal, a doença também foi. No dia, eu acho que de quebra, até uma dor no joelho que ele tinha foi embora, se eu não me engano. Pastor, foi tudo embora. Até a dor na costela, de tanto tossir, tinha meio que fraturado uma costela. Deus tocou nele. Então o Lucas tem que contar para as pessoas dos feitos do Senhor. Conheceu a Renata, eu fiz o casamento dele.
E aí, Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida, na vida de muitos. Hoje é um discípulo de Jesus aqui caminhando com a gente, é um professor aqui, estudante da palavra de Deus. Isso não foi de um dia para o outro, é numa caminhada. Amém, minha gente? Fiz o casamento dele com a Renata, agora ele tem o filho dele junto com a Renata, o Mateus, caminhando. Amém. Amém, amém. Você precisa crer que você veio. Fiquei mais elegante com esse microfone branco, não fiquei não? Glória. Amém. Eu olho para vocês, eu vejo a nata da sociedade. Eu olho para vocês, eu vejo filhos e filhas do Senhor. Eu olho para vocês, sério, eu não estou brincando, e eu vejo o Senhor abençoando a sua vida e fazendo de você um abençoador de outras vidas. Eu olho para você e eu vejo um rio, né? Como uma água corrente, sabe? Que tem uma direção e vai chegar em outras pessoas, em outros lugares. Por isso que a Bíblia diz que o meu ventre, o teu ventre, o nosso interior, né? Quando fala ventre é o interior, vai jorrar rios de águas vivas. Amém? É na simplicidade. Amém? Eu vejo aqui, estou falando sério, eu vejo aqui pessoas transformadas pelo poder de Deus. E é isso que Deus tem feito. Amém? O Alan até engordou. Eu vi ele passando aqui agora, ele não era assim. Ele tinha cabelo, não era careca, e ele era mais magrinho. Amém? Ficava fumando o cigarrinho lá do... Só Jesus. Mas Deus fez a obra. Ele quer fazer na sua vida e na sua casa, amém? Deixa eu ler aqui rapidinho. Olha qual foi a mensagem de Pedro no verso 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Então qual era a mensagem de Pedro para as pessoas? Se arrependa dos seus pecados. Qual é a mensagem que Deus está trazendo para você hoje? Se arrependa do seu passado. Se voltem para Deus, era a mensagem de Pedro. Amém? Se arrependa. João diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não seja amigo desse mundo, porque a Bíblia também diz que o mundo jaz do maligno, o mundo está morto. Aonde você vê escrito jaz? Numa lápide de um túmulo de alguém que partiu. Jaz fulano de tal, morreu, né? Alguma coisa nesse sentido. O mundo jaz do maligno e tudo que nele há. O mundo aí fora. Você pode passear, pode viajar. Quem sabe eu vou encontrar com você nos aeroportos desse país. Quem sabe até lá fora. Amém? Eu quero te ver. Vai para o Nordeste, que terra boa. Amém? Maravilha. Amém? Vai andar naquelas dunas lá. Vai passear. Pastor, agora não dá ainda. Vai para Mangaratiba. Vai para um lugar mais perto. O Neymar vai para Mangaratiba. Por que você não pode ir? Ah, pastor, mas ele está numa mansão, né? Glória a Deus. Aí ele diz assim, ó: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Então, quando você se arrepende e começa a caminhar com Jesus, você vai ser batizado nas águas em nome de Jesus. Para quê? Para arrependimento, demonstração. Ele já está pregando tudo, ele está falando de tudo já, dos passos que as pessoas vão seguir para arrependimento de pecado. Aí vocês vão se batizar, tá? Vocês se arrependem, entregam a vida para Jesus e depois vocês se batizam em nome de Jesus para arrependimento dos pecados. Ele já está dando o curso completo, o caminho que você e quem está em casa deve seguir.
Amém? Quem entendeu aí? Aí ele continua dizendo assim, ó. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Olha só que bacana, Pedro está dizendo, ensinando para a gente, ensinando para aquelas pessoas lá, que essa promessa de Deus para salvar, Ele vai salvar eu e os meus filhos. A promessa é para você e para os seus filhos. Viu que eu falei das minhas filhas aqui? A promessa é para você e para os seus. Então aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, como eu disse antes, não vai parar em você, vai chegar nos seus filhos e em outras pessoas, amém? Pode ser filhos espirituais também. É o que diz aqui a Bíblia. Aí diz assim, eu quero ler porque eu quero chegar no próximo coisa. Aí diz assim, com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles. Olha o que nós precisamos fazer. Pedro pregava dessa maneira, com essas palavras, mas diz que com outras palavras, com outros argumentos, amém, igreja? Obreiro, voluntário, amém? Com outras palavras, ele fazia o quê? Insistia. Tem que insistir. O céu é tomado à força. Você já viu aquela pessoa que você convida para vir para a igreja? Ela diz, eu vou. No dia que você vai lá, ela se esconde. Você convida, ela diz, não é certo, eu estou lá, mas ela não vem. Olha, eu estou orando por você. E a pessoa, há uma resistência espiritual. Quantos que eu já recebi aqui disse assim para mim, pastor, o senhor sabia que eu nem sabia que tinha igreja aqui? Eu passava aqui em frente, eu nunca vi igreja aqui. Falei, não é possível. Seu João é um que passou direto. Porque o mal não quer, e ele vai batalhar e vai lutar. E aí Pedro está ensinando o que aqui? Para a gente, para os discípulos lá, para quem ele estava ensinando. Ele estava dizendo o que? Que ele, de maneira insistente, ministrava, pregava até com outras palavras, até com outros argumentos. Amém? Glória a Deus, eu vou chegar lá. Aí diz assim, salvem-se desta geração perversa, os que aceitaram a mensagem, sabe, viu que não foram todos, mas os que aceitaram. Hoje é a mesma coisa. Às vezes eu prego aqui, falo e tal, alguma pessoa aceita, outra não aceita e vai embora. Assim é a vida. E ele diz, ó, os que aceitaram a mensagem foram batizados nas águas, né? E aquele dia houve um acréscimo do número de seguidores de Jesus, né? A Jesus, de aproximadamente 3.000 pessoas. Então Pedro, truculento, como eu disse no início, cheio de problema, uma pessoa que dava trabalho a Jesus pra caramba. Jesus, né, pouco antes de ser crucificado, Jesus falou, olha, quando tu se converteres, Pedro, você vai entender. Pedro, o que eu faço agora tu não entende, tu vai entender lá na frente. Jesus com aquela paciência com Jesus, com Pedro. Mas quando ele se converte, que ele é cheio do Espírito Santo, Deus usa ele para 3.000 pessoas. Você não tem vontade de ser usado para as pessoas, não? Ganhar alma para Jesus, ver alguém contar um testemunho. Por quê? Porque você que orou por ela, você que abençoou. E aí ele continua aqui, ó. Eles, a igreja primitiva, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Então, eles se dedicavam na comunhão, se dedicavam no partir do pão, estavam juntos, na comunhão, partiam pão, estavam juntos. A igreja, é o que a gente precisa fazer. E a comunhão e ao partir do pão e as orações, eles estavam juntos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estavam juntos, andando junto, caminhando junto. Por isso que a gente tem que caminhar junto aqui. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas, temor ao Senhor, amém? E sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Os que criam de crer, eles se mantinham unidos na mesma fé. A gente aqui tem que caminhar como? Unido.
não aqui que eu digo assim, como um cristão, inclusive aqui na igreja, unidos, é pegar o leme, é o leme não, aquilo para remar, o remo, pegar o remo, o leme é o que dá a direção, né? Acho que é isso. Então eu vou pegar aquele, né, e vou remar em uma direção, amém? Se eu balançar o barco com os outros assuntos que não levam a nada, eu não vou chegar em lugar nenhum. A gente precisa estar remando esse barco aqui da fé em Jesus na mesma direção. Para quê? Para que vidas sejam abençoadas e sejam alcançadas. Hoje eu estou ministrando isso aqui, por quê? Porque a gente está em comunhão no Partir do Pão aqui. E a gente precisa caminhar. Pastor, mas é difícil, alguém me fez um mal, eu estou triste com alguém, estou triste com fulano, com a Beltrana. Aqui não tem muito isso. Mas sempre tem alguma situação, meu irmão, releva, passa por cima. Pastor, eu tenho uma mágoa lá na minha casa, eu tenho uma mágoa lá. Às vezes uma pessoa adquire um câncer porque tem mágoa, tem ressentimento. Tem muita doença que tem a ver com emocional. O diabo aproveita e entra e faz daquela vida, um inferno, né? Aí ele diz assim, os que criam, né, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Eles eram tão unidos que eles vendiam as propriedades e faziam com que todos não tivessem falta de nada. Entende? Por isso que aqui eu tenho falado aqui em generosidade, não só na hora da oferta, mas generosidade um com o outro aqui. Amém? Ó, aqui vocês sabem o que a gente faz aqui. A gente faz compra para quem precisa. Amém? Sim ou não? A gente faz isso aqui. Sim ou não? A gente dá geladeira, fogão. Quem sabe disso aqui? Diga sim ou não. Quem sabe, diga sim. É ou não é? A gente ajuda quem precisa. Amém? A gente faz isso aqui, sim ou não? E aqui, um ajuda o outro. Amém? Um arruma emprego para o outro, um ajuda o outro aqui. É ou não? É assim que funciona. E na semana passada eu fiquei sabendo de alguém que deu um celular para alguém aqui. Um celular bacana, novinho. Porque se alguém estava precisando, e eu acho que esse alguém não estava com a grana, alguma coisa nesse sentido. Um outro dia eu te conto quem foi, com mais detalhes. E eu fiquei muito feliz, né? E depois, né, a pessoa disse para mim, pastor, a pessoa que deu de presente, né, disse para mim assim, pastor, eu achei engraçado que o senhor ficou feliz como se o presente tivesse sido para o senhor. Eu falei assim, eu fiquei feliz por quê? Porque serviu alguém, abençoou alguém, foi com alguém. E realmente eu fiquei feliz nesse sentido, porque abençoou outra pessoa. E parecia que era eu que tinha recebido aquele celular, porque eu vi a alegria daquela pessoa que recebeu. E a Bíblia diz que o generoso vai prosperar. E eu vi, é um celular novinho, bonito, entendeu? Coisa boa. E a pessoa toda serelepe, né? Toda feliz com o celular. E aí? Entendeu? Quantas pessoas aqui a gente pagou luz atrasada há 3 meses? Vai atrasar e vir atrás de mim não, hein? Isso é, amém? A gente tem uma equipe aqui, que o Gesiel faz parte inclusive, que vai na casa das pessoas resolver os problemas que elas têm, o chuveiro queimado, o troço que não funciona, o fogão que não funciona. E já a gente está atendendo aí, nós vamos ampliar isso. Eu quero atender, nós vamos atender todo mundo aqui na comunidade, aqui em volta, aqui, aonde tiver alguém com problema. Só não vai dar para abraçar o mundo. Mas à medida que isso for replicando, a gente vai chegar. Amém? Mais longe. Indiferente se é da igreja ou não é. A gente ajuda aqui quem não é da igreja, quem nem vem, nunca veio, chega no nosso ouvido, a gente analisa. Mano, então, vai lá. O que tem aí no caixa aí? O que dá pra gente ajudar? Ih, tá sem geladeira, dá pra comprar? Compra uma. Não dá. Dá pra consertar? Que aí o dinheiro a gente compra outra coisa. Não, dá pra consertar. Então, pastor, ó, vamos consertar, vamos fazer. Essa é a igreja. Entendeu? Mas o que você vê na internet? As pessoas falando mal de igreja e de pastor, mas ninguém mostra o que a igreja, não só a nossa, mas que a igreja e muitos pastores e muitas igrejas fazem pelas pessoas. Nós estamos servindo as pessoas aqui, amém, gente? O
que Jesus disse? Lavar os pés. O que Jesus disse? Servir. O que ele disse? Se você fizer, der comida, der de comer, der de beber, se você for visitar num hospital, num presídio, se você fizer isso, ou uma dessas coisas, ou todas essas coisas para um dos meus pequeninos, vocês vão estar fazendo como se fosse para mim. É isso que Jesus ensinou. Amém? E eu quero que a gente seja uma igreja como? Uma igreja abençoada, completa. Eu quero que você prospere também. Qual o problema? Amém? Qual o problema? Eu quero que você tenha um casamento abençoado e Deus também quer. Qual foi a resposta dele para o leproso? Eu quero ser limpo. E ele foi limpo na mesma hora. Eu quero. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Jesus disse, mas eu vim. Para quê? Para que vocês tenham vida e vida abundante, vida completa. Jesus está dizendo que Ele veio aqui para essa terra para mudar a minha vida e a sua vida e a vida de muitos. Amém? É assim que funciona. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Fala a verdade. Eles tinham a simpatia de todo o povo. Eu tenho a simpatia de vocês, gente. Vocês gostam de mim? Porque fala a verdade. Tem uns ministros aí hoje, é ou não é? Ministro do Evangelho. Olha, meu irmão, oh meu Deus, mas os bichinhos são arrogantes, é ou não é? Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Amém? Os camaradas não falam com ninguém, acha que é o rei da cocada preta. Branca também, para eu não sofrer um processo. Entendeu? Os camaradas acham que são mais santos porque fizeram uma teologia. Eu fiz, e aí? Eu fiz também. Os camaradas acham que só porque sabem um pouco mais, acham que é melhor. Eu não é? Um dia desse eu virei para minha esposa. Nos cafés eles falam muito isso assim, nos cafés que eu vou de pastor. Qual é a sua visão, pastor? Qual é a visão que você passa para a igreja? Qual é o seu público-alvo, pastor? Aí, público-alvo, aí os caras têm muita técnica, né? Aí eu tô assim, nada contra a técnica, ok? Aí eu fico com isso na minha cabeça. Público-alvo. Público-alvo. Quem é meu público-alvo? Público. Aí essa semana eu falei com a minha esposa, amor, vocês ficam falando de público-alvo? Qual é o nosso público-alvo? Aí ela para mim, é facinho. É. Aí ela para mim, os necessitados que precisam, os menos favorecidos. E ela disse para mim assim, você já notou que a gente tem até uma condição boa financeira? E tal, e a gente pode até frequentar uns lugares assim, pessoas, mas você já reparou que a gente só vai nas pessoas mais necessitadas, inclusive até com menos dinheiro? Gente, sem brincadeira. Aí quando a minha esposa falou aquilo, eu falei, caramba, é mesmo. Quando a gente viaja, adivinha com quem eu faço amizade? Com a moça da limpeza do hotel. Eu não estou brincando. Eu falei, aí, bom dia, tudo bem? Poxa, que legal, esse lugar aqui é muito bacana. A pessoa para a vassoura. Entendeu? Aí passa aquela pessoa toda engomada. Eu não, diga não. E a minha esposa esclareceu. É o nosso público-alvo. Uma vez, um pastor virou para mim e falou assim, por isso que às vezes eu não quero ser amigo de pastor, cara. Mas eu não posso, eu tenho que... Pastor, tu tem que mudar o seu público. O senhor tem que fazer assim, assim, assim.
Aí eu fui numa igreja, precisa ver, as famílias descendo dos carrões. Aí eu, mas tu é sem vergonha mesmo, né, cara? Mas que cara sem vergonha. Aí eu falei, amigão, eu quero as famílias dos carrões. Eu quero as famílias dos carros mais ou menos. Eu quero os sem família completa, né? Os que estão sozinhos. Eu quero os que andam a pé. Eu quero os mais sofridos. Eu quero os de bicicleta, meu irmão. Para quem Jesus colocar na minha frente, eu quero falar dele para as pessoas. Aonde está teu coração? Aí está o teu tesouro. Amém? Quem entendeu aí, diga amém. Louvando, eu fico expondo para vocês, né? Mas para vocês saberem como é que funciona. Eu separei alguns versículos aqui e a gente vai para a ceia. Diz assim: a ceia é um memorial, amém? A gente vai lembrar do sacrifício de Jesus, amém? Não vai cair no esquecimento. A ceia também é um momento de comunhão, amém? Da gente estar junto aqui no partir do pão, amém? Não é apenas um ritual, também é uma renovação de uma aliança que a gente tem com o Senhor, amém? Quem está me entendendo aí, diga amém. Eu creio que a ceia, ela fortalece ainda mais a comunhão que a gente tem um com o outro, amém? É o momento da gente estar junto. Eu sei que é simbólico, é o corpo de Cristo. Na verdade, não há ceia sem o corpo, que é a igreja, né? Sem o corpo de Cristo. E não o corpo sem a comunhão. A gente precisa estar junto, né? Eu creio também que a ceia vai nos levar a uma missão, porque tem a ver com Jesus, com o sacrifício na cruz, amém? Eu acho que a gente pode, e eu separei aqui uns versículos que eu quero compartilhar com vocês, que diz aqui em Lucas, capítulo 22, 19: pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Em 1 Coríntios 10, 16 e 17, Paulo vai dizer assim: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? É uma pergunta. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo pergunta. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Amém? Quem está entendendo aí? Vou ler de novo para você entender. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Paulo dizendo, o apóstolo Paulo: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? É uma pergunta, não é a comunhão do sangue de Cristo? Amém? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Não é? Sim ou não? Ele está perguntando. Amém? Não é? Aí ele diz: como há somente um pão? Que pão é esse, gente? Jesus. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Amém? Pois todos participamos de um único pão. Jesus é o único pão. Mas como nós somos muitos, nós participamos desse corpo e partimos esse único pão em memória. Você vê que a Bíblia, Paulo, Jesus, Pedro, as cartas paulinas, enfim, tá tudo falando o quê? De uma igreja o quê? Unida.
de uma igreja que trabalha pelo Evangelho, de uma igreja que prega o Evangelho, de uma igreja que convida pessoas, que fala de Jesus no trabalho, que fala de Jesus, que conta os seus testemunhos. Amém? O verso, João capítulo 20, verso 21 e 23 diz: novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Viu porque eu insisto, por exemplo, na bola da vez, que é aquele garoto lá, da Línguas Estranhas lá, The King. As pessoas não estão perdoando ele. Há um Brasil inteiro, quase inteiro, contra aquele garoto, o tempo todo. Olha assim, rapaz, esse garoto tem que ter uma carcaça muito boa, para depois disso tudo ele levantar, se reerguer e caminhar o caminho que talvez eu creio que Deus tem para ele. É muita pancada o tempo todo. Ah, pastor, ele escolheu. E quantas vezes nós escolhemos? E quantas pancadas que nós levamos hoje porque nós escolhemos errado lá atrás? Ah, pastor, mas ele teve atitude errada, ele brincou, ele fez. E quantas vezes você brincou? Quantas vezes você teve atitude errada? E o que está escrito aqui no Evangelho de João, Jesus dizendo: se você perdoar os pecados dos outros, os seus pecados também serão perdoados. Mas se você não perdoar o pecado dos outros, o seu não vai ser perdoado. As pessoas são implacáveis, não só com aquele garoto, mas comigo e com você. Pastor, mas eu também muitas vezes fui e sou implacável. Mas a minha esposa aqui na ministração, eu lembro, ela disse: tenha um coração quebrantado a partir de hoje. Não seja mais implacável. Olhe para a sua vida e olhe para a caminhada. Ame as pessoas e caminhe com elas, tragam elas para o caminho. Ensinam essas pessoas a amadurecer. Diga para elas que um dia você também disse The King. Em outras circunstâncias, em outras situações, né? Cometeu erro, é isso que eu quero dizer. Diga para ela: eu também cometi esse erro. Eu cometi pior do que esse. Mas a mesma graça que me alcançou da parte de Jesus também pode te alcançar. Diga isso para as pessoas. Seja um agente de milagres. Seja um instrumento de Deus na mão de Deus. Amém. Normalmente nós encobrimos os nossos pecados, e às vezes nem por maldade. É aquela história que Jesus disse lá: nós vemos o cisco no olho do outro irmão, mas não enxergamos uma trave no olho. Eu estou enxergando o cisco no olho do irmão ali, o erro, bem pequenininho, mas eu não estou enxergando essa trave aqui, ó, no meu olho, de erro. Uma trave de erro eu não estou enxergando. Aqui. Eu não estou enxergando. Está aqui, ó, na minha cara, eu não estou enxergando. Mas o cisquinho de erro do irmão eu estou enxergando, e estou julgando, e estou criticando o tempo inteiro. Quem me entende, diga amém. É assim que funciona. Olha, diz, ó: receba o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Aí aqui, Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele está dizendo assim, ó, vai pregar o evangelho até o confim da terra. Você recebeu o Espírito Santo, vai. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, né? Jesus volta ao Pai, enquanto eles olhavam, a uma nuvem o encobriu da vista deles. Jesus foi para o céu, foi embora, depois que ressuscitou e ficou 40 dias com os discípulos. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Aqueles homens, aqueles anjos disseram para aqueles homens: o que vocês estão olhando para o céu? Ele já sumiu nas alturas já. Ele já está lá à direita do Pai. Mas o que vocês estão olhando? Não precisa olhar não, porque esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. E nunca esteve tão perto. Ele vai voltar. Amém? Quem me entende aí, diga amém. Ele vai voltar.